É claro que a gente usa exemplos muito extremos pra desenvolver uma filosofia por trás, né? Óbvio que todo mundo sabe que serial killer não tem que ser ouvido, mas é um bom exemplo pra fazer um exercício filosófico interessante. Aí a gente pode baixar um pouco o exagero e entrar em coisas mais comuns, por exemplo, o uso de drogas. Se a pessoa quer usar, quem que decide que aquilo lá é ruim pra pessoa? Eu sei que o jogo do tigrinho, eu não sei se eu acho também, eu não sei se a pessoa devia ter liberdade ou não de jogar, eu não sei. Mas, por exemplo, o uso de drogas, para algumas pessoas pode fazer super bem, para outras pessoas podem fazer super mal. Onde que entra alguém que vai decidir, vai decretar? O Estado tem o monopólio da força. Se tiver alguém que decreta, é o Estado. Mas a grande questão é, o Estado está justificado em agir dessa maneira? Então. Cara, em relação às drogas, o que eu penso? A gente tem uma grande complexidade aí, porque a gente geralmente fala drogas de uma maneira genérica, sendo que cada droga é um caso. Né? Então, o crack, acredito que está bem justificado você punir e impedir com que as pessoas, de fato, comprem e comercializem, baseado no fato de que a gente está falando de uma substância que, além de ser altamente prejudicial, ela é altamente viciante. Então, a chance daquele indivíduo ter uma vida disfuncional usando aquilo de uma maneira que ele não consiga sair é significativa. O quão mais disfuncional tornar aquela pessoa e menos aquilo contribuir para uma boa vida, mais razões a gente tem para conseguir trazer alguma punição. Eu acredito que seja o caso do crack, seja o caso da cocaína. Em relação à maconha, eu não sei, assim. Eu não sei. Eu seria pendente a falar que deveria ser simplesmente livre, porque tem outras razões também baseadas no fato de que, às vezes, uma punição pode tornar disfuncional a nossa capacidade de avaliação sobre... aliás, a nossa capacidade de... exatamente, avaliação sobre a saúde de indivíduos, baseado no fato de que se aquela pessoa não compra num comércio livre, ela pode comprar numa boca de fumo em que a maconha é ainda pior. Então, isso pode piorar as coisas, tem de avaliar o impacto das punições, e aí isso é um debate mais complexo de segurança pública. E aí, a falta de conhecimentos empíricos me faz ainda me pender pro lado de que sim, deveria ser liberado, mas eu estaria disposto a ouvir mais argumentos de que ela não deveria. Bom, mas a gente entra numa questão que é quem que vai ter o controle sobre isso, né? Você tá falando que é o Estado. E você acha não sei se a pergunta é normal ou correto, mas eu vou usar essa palavra. Você acha correto ter um grupo seleto de pessoas que vai tomar essas decisões? Eu acredito que o modo como o Estado se configura, e aí eu já vou entregar uma posição minha política, eu sou epistocrata. O que significa isso? Como é que é o nome? Epistocrata. Epistocracia, isso. É uma vertente política a qual defende que o poder deve estar na mão de quem tem conhecimento, basicamente, né? De episteme, conhecimento, e cracia de poder. O modo como o Estado se estrutura hoje, penso que é inadequado. Por quê? Porque ele concentra o poder sobre as mais variadas esferas na mão de indivíduos que não são capazes de opinar adequadamente sobre elas. Então, hoje você tem um deputado que vai versar sobre segurança, educação, meio ambiente, emprego, e todas as esferas de um país, sendo que nenhum indivíduo sabe sequer tudo é acerca de uma área só. Então você não vai ter uma boa pessoa que sabe tudo sobre saúde, quanto mais saber tudo sobre tudo. E aí você tem parlamentares que votam basicamente sobre coisas que eles não sabem, um presidente que vai ter ainda mais poder, que vai escolher muitas coisas que ele não sabe exatamente sobre se elas são adequadas ou se não são. E aí eu acredito que esse sistema ele tende a levar a ações irresponsáveis, em que nós estamos agindo em função de certas pressões que nós não sabemos adequadamente sobre se elas são de fato boas ou não para um país. Então eu acredito que, em primeiro lugar, você deveria descentralizar o poder, disseminando por áreas nesse caso, né? Então você deveria ter parlamentares que tratassem apenas sobre saúde. Você tem até comissões na Câmara, né? Que eles se dividem ali para poder
pautar determinadas comissões, mas eu acho que isso aí deveria ser mais ainda disperso em relação às restrições de ação. E se elege para poder falar sobre aquilo e não pode dar pitaco sobre uma coisa que ele, de fato, não tem conhecimento sobre. E isso é dispersado nas mais diversas ações. E aí, eu acredito, então, que a seletividade da decisão, ela de fato ainda aconteça, porque tem de ser um grupo menor de pessoas para tomar determinadas condições, só que esse grupo tem de ser um grupo qualificado em relação àquela temática para poder fazer com que as ações sejam produto de um conhecimento bem embasado, e não propriamente determinadas pressões populares. Você não acredita na democracia? Você acha que ela é falha? Eu acredito o seguinte, a democracia participativa, porque tem várias formas de fazer democracia, ela cria sistemas que poderiam ser melhores do que são. Então eu acredito que ela tem sim falhas. Eu acho que, na verdade, todo mundo reconhece que a democracia tem falhas. Só que eu acredito que ajustes poderiam torná-la melhor do que adequadamente ela é. E ser melhor não é tornar a coisa mais democrática, não é tornar as pessoas mais, sei lá, um voto mais direto. Enfim. Talvez seja, de fato, fazendo algumas restrições, né, para determinados tipos de ação. E isso, acredito que seja um grande tabu, na verdade, nós discutirmos, porque democracia virou um termo muito poroso. Então, democracia é praticamente um elogio, né? Quando a gente fala, isso é democrático, significa sinônimo de que aquilo é bom. Uhum. Então, faz parecer qualquer coisa que vá minimamente numa direção de que, olha, talvez a gente deveria fazer alguns ajustes, as pessoas veem como extremamente perverso, né? Mas quando não é o caso, você pode ter um sistema mais eficiente, procurar um sistema mais eficiente, basicamente. Eu acho que o risco que as pessoas devem temer, de acordo com a tua visão, é que o poder fique na mão de uma elite, só que teve acesso a conhecimento ou acesso à educação. Isso pode ser perigoso. E aumentar a distância entre poder e povo, né? O que a gente deveria fazer é criar meios para que as pessoas tenham capacidade de se formarem adequadamente, né? Para entrarem nas mais diversas esferas da vida, incluindo a política. Veja que nós não vemos esse problema, por exemplo, quando nós exigimos diploma para médicos. Mas então conhecimento quer dizer então que só pessoas que estudaram X anos, que tiveram a oportunidade de fazerem um cursinho, etc, vão ser vão ter o direito de fazer atuações médicas, de você prescrever medicamentos, de você fazer cirurgias, de você fazer atendimentos? Sim. O melhor. Exatamente. Nós fazemos isso pra tudo, né? Então, não é qualquer pessoa que vai pilotar um avião. Não é qualquer pessoa que vai deveria, né, ser psicólogo. Porque aqui no Brasil, psicoterapia não é regulamentada, mas a gente deveria regulamentar. Política não deveria ser diferente em relação às decisões, que elas exigem também conhecimento técnico sobre aquilo, né? O que a gente não deveria o que a gente deveria fazer é mitigar a desigualdade para que as pessoas possam participar da política, mas essa participação deveria ser qualificada também, tal como é qualificada em todas as outras.